35 anos, porque dá tempo da gente trabalhar e checar muita coisa e prevenir com que certas coisas se desenvolvam. E aí eu estou quase montando aqui uma bandinha que é para quando entrar um de menor aqui de 20, 23 anos, a gente tocar a bandinha, estourar papel, fazer a maior festa para ele aqui, porque veio antes ainda de que essas doenças tivessem a maior tristeza que eu acho que a gente tem como médico, não é, Michel? É quando a gente diagnostica uma doença avançada, né? Quando a gente faz o diagnóstico de uma doença avançada, cara, é aquilo, dá vontade, o nosso coração chora por dentro, né? A gente chora por dentro porque a gente sabe que aquele problema poderia ser evitado, uma complicação mais grave poderia ter sido evitada se tivesse sido feito esse diagnóstico antes. Então, a esse ponto de corte dos 35 anos, mas cada vez mais procure mais cedo. Procurar mais cedo principalmente se tiver sintomas. É a saída aí. A Josiane fez uma pergunta interessante aqui, e eu vou rechear um pouco a pergunta dela. Ela disse assim: olha, é possível os exames de glicemia, colesterol, triglicerídeo não darem nada, ou seja, ser normal e ter um problema do coração? Essa pergunta eu achei interessante, doutor Belisário, porque é o seguinte: de fato, vou falar do público que me acompanha aqui, né? As mulheres que têm mais, inclusive, esse hábito de fazer exame do que os homens, de fato, elas se preocupam em fazer seu preventivo, seu Papa Nicolau, fazem seu ultrassom da mama, mamografia, fazem normalmente exames de sangue, como esses que ela falou, às vezes incluindo até um tireoide, às vezes exames hormonais, TGO, TGP do fígado, enfim. Elas, de fato, de uma população geral, têm hábito de fazer exames de sangue. Só que esses exames normais, eles talvez podem mascarar alguma coisa e a pessoa tem uma falsa sensação de que se no sangue está tudo bem, essas taxas, eu não tenho mais nada para verificar, incluindo aí o coração. E aí, qual é a sua É, opinião daí? eu acho assim, muito. Hoje mesmo eu avaliei um exame de um outro especialista, né, Michel? Eu acho que a gente tem muito essa cultura ainda no Brasil de fazer os exames e eventualmente pedir para alguém, poxa, dá uma olhadinha aí, vê o que que tem e tal, dá uma olhada aí, ou então vai no familiar, etc. E tudo. É recorrente a pessoa fazer o exame e não mostrar para o médico que solicitou o exame, mostra para outro colega, enfim, acaba olhando assim. E a gente, Michel, eu me preocupo muito com essa palavra o normal. Vou dar um exemplo com relação ao diabetes, tá? Diagnóstico do diabetes, ele vai passar de uma glicemia acima de 125, 126, 127, 130, uma glicemia de jejum. É lógico que tem hemoglobina glicada também, que vai auxiliar muito, e é um exame muito mais fidedigno para fazer esse diagnóstico. Mas será que a gente não está diante de um pré-diabetes? Né? É uma pessoa que está sempre fazendo ali 110, 115 de glicemia, pode ter uma hemoglobina glicada alterada que nunca dosou, né? Então, assim, primeiro ponto é esse. Esse normal pode ser que não seja tão normal assim. E hoje a gente sabe, por exemplo, que o pré-diabetes ele pode ser tão perigoso ali, em alguns casos, quanto o diabetes pode gerar síndrome metabólica, enfim. Então, assim, tem que ter muito. O colesterol. O que, que é esse colesterol normal? É o colesterol normal no valor do laboratório? Porque o colesterol normal no valor do laboratório pode não ser o normal para aquilo que você precisa se o seu risco já for muito alto. Se você, por exemplo, já tem diabetes, o diabetes ele é um fator de risco independente para as doenças do coração. Então, o seu alvo de colesterol não é aquele do laboratório, não. Então, vai aparecer como normal no seu exame, mas o alvo de colesterol para você não é aquele. Então, hoje eu me preocupo muito esses valores ditos normais, como, por exemplo, no caso do jogador, que o eletro era normal. Não, lá aos 17 anos ele já tinha uma alteração, tá? Então, tipo assim, não era uma alteração gravíssima, mas já tinha algum indício ali, que hoje é o que nós chamamos de preditores, né? O que, que pode predizer que aquele paciente tem um maior risco de desenvolver uma determinada doença. Então, não necessariamente é uma grande alteração, mas pode predizer que, poxa, aquela pessoa tem um risco maior e merece cuidado. Dito isso, exclusivamente nas mulheres, e aí eu vou pegar aqui no nosso público feminino, né? Muitas das pessoas que me acompanham lá no @Dr. Belisário no Instagram é um público feminino. O pessoal que me acompanha aqui no @Dr. Eduardo Belisário aqui no YouTube também